Ô, queridão, hoje vamos gravar uma aula sobre eletrodinâmica. Fica ligado porque é um assunto muito chave do Enem. Bora lá! Queridão, vamos começar a falar hoje sobre o famoso assunto da eletrodinâmica. É o penúltimo assunto do terceiro ano que cai no Enem. E quando a gente fala em eletrodinâmica, o assunto que mais é cobrado no Enem é sobre o consumo de energia elétrica. Então, primeiro de tudo, vamos definir algumas coisinhas importantes aqui. Primeira parte importante é saber o que é corrente elétrica. Como é que a gente faz para ter uma corrente elétrica? E o que vem a ser essa tal corrente elétrica? A minha sorte é que no dia de hoje eu vou receber um novo choque. Na verdade, a corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons nos metais ou de íons nos fluidos. E tu consegue essa corrente elétrica quando tu pega o teu condutor metálico ou esse fluido e submete ele a um campo elétrico. Quando tu submeter um campo elétrico, qualquer um desses meios, as cargas vão entrar em movimento ordenado. Lá nos metais a gente vai ter elétrons em movimento ordenado e nos fluidos a gente vai ter os íons em movimento ordenado. Isso é o que define a corrente elétrica. Queridão, a corrente elétrica ela é classificada em dois tipos. Primeiro, quanto à fonte da corrente, e a segunda classificação é quanto ao meio onde ela se propaga. Essa classificação referente ao meio é a seguinte: a corrente elétrica pode ser chamada de corrente eletrônica ou corrente iônica. Eletrônica é o movimento ordenado dos elétrons nos metais. Já a corrente iônica é o movimento ordenado de íons dentro dos fluidos. Essa é a primeira diferença. E a segunda diferença da corrente elétrica é quanto à fonte que cria essa corrente elétrica. Ela pode ser chamada de alternada ou contínua. Corrente alternada é aquela corrente criada pela usina hidrelétrica. As usinas em geral, rede doméstica, lá na tomada da tua casa, ali tu tem uma corrente alternada. O que é essa corrente alternada? São cargas que no movimento, elas têm um movimento de oscilação lá dentro do teu condutor. As cargas não estão em movimento só numa direção, elas ficam indo e vindo, elas ficam alternando o sentido de movimento, por isso chamada corrente alternada. Já a corrente contínua é o oposto da alternada. A corrente contínua é aquela corrente gerada por pilhas e por baterias. Por que contínua? Porque as cargas lá em movimento por ação de uma pilha, de uma bateria, vão ter movimento contínuo num único sentido. É diferente da alternada, não é vai e vem, é continuamente num sentido, por isso chamado de corrente contínua. Queridão, como é que tu mede essa tal corrente elétrica? Basta tu relacionar a quantidade de carga que passa por esse teu condutor num certo intervalo de tempo. Quanto mais cargas passarem por ali, mais corrente elétrica tu vai ter. Menos cargas passarem por ali, menos vai ser a tua corrente elétrica. Agora, aí é que fica a questão chave. Para te conseguir corrente elétrica, tu precisa de um campo elétrico. Como é que tu vai conseguir esse campo elétrico? Nas tomadas, nas baterias, nas pilhas. São todos chamados de fontes de energia elétrica. Porque, na verdade, dentro da pilha, dentro da bateria, dentro de uma tomada, existe um campo elétrico. Quando tu liga o teu condutor nos polos de uma tomada, nos polos de uma pilha, nos polos de uma bateria, tu está submetendo esse teu condutor a um campo elétrico. Dentro desse campo elétrico existe uma tensão, 220 volts, 110 volts, 12 volts, 36 volts. Isso é tensão. Essa tensão é o que faz as cargas entrarem em movimento dentro desse condutor e acabam dando o funcionamento do nosso dispositivo elétrico. Na verdade, todo aparelho elétrico tem uma propriedade chamada de potência. E o que é essa potência? A potência é a rapidez com que o aparelho converte energia elétrica em uma outra forma de energia. Por exemplo, lá no chuveiro,
tem uma conversão de energia elétrica em energia na forma de calor. Quanto mais rápido o chuveiro aquece, mais potente é o chuveiro. As lâmpadas também têm potência. Quanto mais elas iluminam, mais potência tem essas lâmpadas. E essa potência dos aparelhos, tu pode tranquilamente medir ela a partir de dois fatores determinantes para o funcionamento do teu aparelho. Quais são esses dois fatores? O primeiro é corrente elétrica e o segundo é tensão. Pelo produto desses dois fatores, corrente e tensão, tu consegue medir qual é a potência do teu aparelho. O chuveiro, por exemplo, é bem clássico. Quando tu quer que o chuveiro dê mais aquecimento, tu vai mexer naquele pininho que tem embaixo do chuveiro ali, tu vai mudar de verão para inverno, quente para frio. E na verdade, quando tu muda aquele pino, tu está mudando a corrente elétrica que entra no teu chuveiro. A tensão tu não muda, porque lá na tua tomada, a tensão 220 ou 110, tu não está alterando ela. Mas quando tu muda esse pino, tu está fazendo entrar mais corrente no teu chuveiro quando tu quer que aqueça mais, e tu faz entrar menos corrente quando tu quer que aqueça menos. Porque na verdade, para esse aparelho, a potência é o produto dessas duas grandezas, corrente e tensão. A tensão tu não muda, mas quanto maior a corrente, maior a potência. Menor a corrente, menor a potência. Agora, aí que vem o ponto-chave, ó. Como é que tu consegue modificar a corrente lá no teu chuveiro? Isso se dá por uma mudança de resistência. Lá dentro do chuveiro existe um aparelho chamado de resistor. Qual que é a função do resistor? O resistor que tem no chuveiro, o resistor que tem no ferro de passar roupa, o resistor que tem na chapinha, o resistor que tem no rabo quente. Será que ele sabe o que é rabo quente? Dentro de qualquer aparelho elétrico que tenha a função de nos dar aquecimento, a gente tem um dispositivo chamado de resistor. O resistor é uma mola metálica que tem ali dentro. As cargas da corrente elétrica, quando entram dentro do resistor, vão se chocar, vão colidir contra os átomos desse resistor. Aí vem aquele barulho que a gente ouve quando tem um chuveiro elétrico funcionando, culpa dessas colisões. E esse resistor, ele vai oferecer uma chamada resistência às cargas em movimento. Essa resistência vem, na verdade, dessas colisões, é uma dificuldade à passagem das cargas elétricas. Quanto maior for a resistência de um resistor, menos corrente elétrica circula dentro dele. Quem te dá essa relação é a famosa lei de Ohm. O que o Ohm falou para o funcionamento de um resistor? O Ohm te disse que tensão e corrente elétrica são grandezas diretamente proporcionais. À medida que tu vai aumentando a tensão sobre um resistor, mais corrente vai circulando nele. Só que essa corrente que circula no resistor é dependente dessa propriedade dele, chamada de resistência. Fica atento que essa resistência ela não é variável dentro da lei de Ohm. A gente trabalha na lei de Ohm com os chamados resistores ômicos. São resistores de resistência constante. Então, corrente e tensão diretamente proporcionais. Fica ligado que no nosso material de apoio tá lá escrito para ti a lei de Ohm e tem um gráfico muito importante dela. Então te liga numa coisa. Todos os resistores, eles têm essa potência, que na verdade é uma capacidade de gerar aquecimento. Fica ligado para uma coisa. Lá no chuveiro, quanto maior a resistência, menos corrente elétrica passa. Consequentemente, menos aquecimento. Quanto menor for a resistência, mais corrente elétrica vai passar. Carga elétrica brasileira não desiste nunca. Ela quer passar em maior quantidade por onde tu tiver caminhos de menos resistência. Então, esse é o ponto-chave. Quando tu tem uma resistência pequena, tu vai ter mais carga elétrica passando, consequentemente, tu vai ter mais aquecimento. Fica muito atento para isso. O aquecimento dos aparelhos ocorre nos resistores, mas principalmente nos resistores de baixa resistência. Queridão, agora fica atento para um ponto-chave. Como é que eu vou medir o famoso consumo de energia elétrica dos aparelhos? Aí que vem a questão. O consumo de energia, ele é dependente basicamente de dois fatores. Quais são esses dois fatores? O primeiro fator é a potência do aparelho. E o segundo fator, e muito importante, é o tempo de uso do teu aparelho. Existe uma lenda urbana aqui do Brasil
que põe a culpa que o consumo de energia elétrica é maior para qualquer chuveiro. Na verdade, isso é a maior mentira que existe. Porque o consumo de energia elétrica, ele não depende só da potência. Por exemplo, o pessoal que mora lá na Bahia, esse pessoal que vive no verão o tempo inteiro, por que vai ligar o chuveiro? Não tem necessidade. Então, se o tempo que o chuveiro fica ligado é muito pequeno, o consumo de energia elétrica é muito pequeno. Agora, nós aqui no Rio Grande do Sul, como é muito frio, a gente tem um tempo de uso do chuveiro muito alto. Consequentemente, o consumo de energia elétrica é mais alto. Então, fica ligado. O consumo de energia elétrica, ele é dependente sempre de dois fatores. Primeiro fator, potência do aparelho, e o segundo fator, juntamente com a potência, que é o tempo de uso. Fica ligado porque é o maior pega-ratão essa questão de pensar só em potência. Não te esquece, potência e tempo de uso. Queridão, te liga, certo que tu vai encontrar na prova alguma questão falando sobre consumo de energia elétrica. Dá uma revisada na nossa teoria, fica atento, porque consumo de energia elétrica é mais certo que cai na prova do que o Bussunda que vem aqui dar aula sem boné. Te liga, viu? Tchau, tchau. Ah, tá. Meu sonho sempre foi vir aqui na frente das câmeras e mostrar o meu rabo quente pra todo mundo. Olha aqui o que é o rabo quente, ó. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é um rabinho quente. Isso aqui é chamado aquecedor de imerfusão. Isso aqui é um resistor que nem tem no chuveiro. Tu liga, primeiro tu faz o seguinte, bota isso aqui dentro da água, coloca essa outra parte aqui lá na tomada e isso aquece a água que nem o chuveiro. Daí, tô mostrando meu rabo quente pra todo mundo.